vida sem Jesus? Para mim não existiria igreja. Pode ser que você seja um visitante e você não faça parte de igreja nenhuma, porque Jesus não é relevante para você. Então você não faz parte de uma igreja, porque se Jesus fosse realmente relevante, você faria parte de uma igreja. Então, se Jesus não existisse, eu não teria a excelente amizade de muitos de vocês. Eu conheceria muitos de vocês. Não teria o companheirismo, as consolações. Não teria as expectativas, os sonhos que eu tenho com cada um de vocês. Eu viveria num mundo que tem pouquíssimas mensagens de esperança. Ou seja, não existiria igreja se não existisse Jesus. Além disso, se não existisse Jesus, como seria a vida sem Jesus? Provavelmente eu não teria esperança quanto ao futuro. Há um hino que a nossa igreja canta que diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Então eu creio no amanhã porque Jesus vive. Eu não saberia o que esperar, o que pensar, o que crer, o que desejar quanto ao futuro se Cristo não existisse. Caiu algum andaime aí. Vão se acostumando. Como seria a vida sem Jesus? Eu não faria parte de igreja, eu não teria esperança quanto ao futuro. Eu tenho quase certeza que se Jesus não existisse na minha vida, provavelmente eu acabaria atrás das grades. Eu não seria honesto diante de tanta corrupção, de tanta falcatrua, de tanto cambalacho, falsidade que existe no nosso país, na nossa cidade. Eu ia ser um adepto lá da lei do Gerson. Eu quero levar vantagem em tudo também. Por que eu vou ser honesto se todos ao meu redor são desonestos e o idiota nesse mundo é aquele que zela pela honestidade? Por que eu vou ser honesto num país onde não acontece absolutamente nada, ou quase nada, com os desonestos? Nós somos o país da impunidade. Por que ser honesto num país com essas características? E não é de hoje. Quem conhece um pouquinho de história sabe que um dos primeiros ministros da economia do Brasil, lá na época do Império, um camarada chamado Rui Barbosa, ele falou uma frase diante de tudo que ele viu, que entrou para a história. Eu vou repetir um pedacinho dela aqui. Ele diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da própria honra e a ter vergonha de ser honesto. Então, se Jesus não existisse, certamente que eu ia fazer parte de algum esquema de lavagem de dinheiro para ficar rico, por meios ilícitos. Eu ia. Não pensaria duas vezes para fazer isso. Ou então para agredir com palavras, ou até mesmo fisicamente, aquelas pessoas que tentam me passar para trás, que tentam me envergonhar, que tentam me diminuir. Eu não pensaria duas vezes em usar de violência com essas pessoas de forma nenhuma. Então, por tudo isso, as chances de eu acabar atrás das grades seriam muitas. Como seria a vida sem Jesus? Acho que eu não teria bons amigos, porque eu não teria o pudor de me calar diante de algumas situações.
certamente que eu não levaria desaforo para casa, porque eu levo desaforo para casa por causa de Jesus Cristo. Eu não sustentaria uma amizade que em alguns momentos da nossa caminhada ela me decepcionou. Mas por causa de Jesus Cristo a gente sustenta. Através do perdão, da graça, da misericórdia. Eu não iria conviver muito tempo com pessoas cheias de defeitos. Provavelmente eu ia acabar sozinho, porque eu ia perceber que eu também sou cheio de defeitos. Como seria a vida sem Jesus? Provavelmente eu morreria antes da hora. Por quê? Porque eu acho que eu acabaria retirando a minha vida antes do meu tempo. Eu não suportaria viver num mundo caótico, injusto, maligno, perverso, ímpio. Eu não suportaria ter que viver essa vida aí sem um significado para a minha existência. Como seria a vida sem Jesus? Jamais, nunca, em hipótese alguma, eu teria filhos. De jeito nenhum. Por quê? Para quê? Gerar filhos num mundo caótico, num mundo sem esperança. O que eu diria para o meu filho sobre honestidade diante de tudo que ele vê no nosso país e na nossa nação? Como eu ensinaria o meu filho questões como disciplina, quando ele vê que os governantes da nossa nação não têm disciplina nenhuma? Como que eu transmitiria para o meu filho palavras como consolo, amor? Sendo, afinal de contas, se Jesus não existisse, eu seria um corrupto, não teria esperança quanto ao futuro, pensaria em suicídio. Para que ter filhos? O que falar para um filho? Então, louvado seja Deus pelo nascimento de Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela vida de Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela morte de Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Porque, como diz o hino que nós vamos cantar agora, sem Cristo eu nada seria. Sem Cristo eu não sei andar. Sem Cristo eu vagaria como um barco no imenso mar. Vamos ficar em pé e vamos exaltar a Jesus Cristo pelo nascimento e pela encarnação dele.